Olá, amigos do canal PRIO, sou o Dr. Wagner Reiter, médico urologista, e em parceria com o Lions Clube Internacional, vamos falar de um assunto muito sério, que é o diabetes. Mas você sabe o que é diabetes? O nosso organismo usa uma molécula para a produção de energia para todas as reações químicas do corpo, chamada glicose. E a glicose pode ser encontrada de várias formas. Uma delas é o açúcar livre, esse açúcar que a gente coloca em refrigerante, no café, no doce, para fazer um bolo, e ele vai ser transformado em glicose na corrente sanguínea. Mas existem outras formas de açúcar, como por exemplo a frutose, que é o açúcar encontrado nas frutas e no mel, que também vai se transformar em glicose na corrente sanguínea. Temos também outras fontes de açúcar, como por exemplo o amido. O amido é como se fosse uma correntinha de glicose, em que cada elo dessa correntinha vai sendo lançado na circulação sanguínea. O amido é encontrado em diversos alimentos, como por exemplo o arroz, o milho, em tudo que é feito com farinha, todas as massas, macarrão, pão, pizzas, e também em todas as raízes que crescem embaixo da terra, como batata, cenoura, beterraba, mandioca, mandioquinha, tudo isso é fonte de amido. Diabetes é uma doença em que há uma elevação dessa glicose na corrente sanguínea. Como o sangue é um fluido que passa pelo corpo inteiro, diabetes é uma doença do corpo inteiro. Ela não é uma doença de exame, em que você vê aquele númerozinho e fala, é esse número aí. Tem que entender que onde o sangue está passando com muita glicose, ele vai estragar. Ele estraga os vasos sanguíneos. Ele estraga os vasos sanguíneos do cérebro, podendo levar o paciente a ter um AVC. Ele estraga os vasos sanguíneos do fundo dos olhos, podendo levar o paciente à cegueira. Também pode estragar os vasos do coração, sendo uma causa de infarto. É a primeira causa que estraga os rins, levando o paciente à diálise. No caso dos homens, estraga o tecido do pênis, podendo levar a uma disfunção erétil. Ele também estraga os nervos que vão para as extremidades, como mãos e pés, causando a neuropatia diabética, em que há uma diminuição de sensibilidade das mãos e dos pés, favorecendo o paciente a ter traumas e perfurações com formação de úlceras que podem levar até o amputamento do membro. Então é uma doença muito séria. E é uma doença que tem controle. E o paciente precisa entender como fazer para controlar bem o seu diabetes. Basicamente, nós temos que agir em 3 níveis. Temos que agir na entrada dos alimentos no organismo. Isso se faz através das dietas. Então, entendendo como esses alimentos funcionam, fica mais fácil de você fazer uma dieta para o diabético. Se encontra facilmente na internet diversas rodas alimentares em que pode-se montar cardápios para o paciente diabético. Uma vez esse açúcar estando na circulação sanguínea, nós temos que controlar os seus níveis, e isso é feito através de medicamentos. Por isso é importante o acompanhamento do diabético com o seu médico. Ele terá condições de saber o que está acontecendo com o paciente e ajeitar doses de medicação e tipos de medicamentos que melhor se adaptam a cada um. Os medicamentos basicamente podem fazer um aumento da excreção de insulina pelo pâncreas, ou fazer essa glicose entrar mais facilmente dentro das células, ou eventualmente excretar o excesso de glicose através da urina. Também pode ser utilizada a insulina, sozinha ou conjuntamente com esses medicamentos, tudo a critério médico. Temos 2 tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é mais grave, é aquele paciente que já nasce diabético ou fica diabético em tenra idade, quando ainda na infância. Geralmente é subdiagnosticado e acaba levando o paciente a ter mais complicações. O diabetes do tipo 2 geralmente aparece após os 40 anos de idade e está muito associado à obesidade. Então o tecido gorduroso ele favorece a resistência à insulina, dificultando a entrada da glicose nas células. O controle da obesidade, então, é importante para o paciente diabético para poder manter os seus níveis de glicemia dentro de padrões adequados. Cuidando da entrada dos alimentos e cuidando dos níveis de açúcar no sangue, também podemos agir na queima do excesso desse açúcar. Isso é feito através
de atividade física. É muito importante o paciente diabético fazer atividade física para aumentar a massa muscular. Aumentando a massa muscular, você vai ter mais tecido para queimar esse excesso de glicose, diminuindo aquele tecido gorduroso em que há um acúmulo dessa glicose no corpo. Por exemplo, um paciente de 80 quilos que tem um índice de massa corpórea elevado, ou seja, tem mais gordura do que massa muscular, é diferente de um paciente de 80 quilos que tem mais massa muscular do que gordura. Os dois têm o mesmo peso, mas aquele paciente que é mais musculoso, ele vai queimar o excesso de glicose com mais facilidade, controlando melhor os seus níveis, controlando melhor o diabetes. Portanto, o diabetes é uma doença muito séria e que deve ser encarada dessa maneira. É uma doença para ser controlada todos os dias. E hoje, para o paciente diabético, existem muitas facilidades para esse controle, através de exames de sangue laboratoriais, exames que podem ser feitos em casa, como uma ponta do dedo, uma pequena punção no dedo e usando aparelhinhos para dosar, e hoje até exames não invasivos, em que o paciente coloca um disquinho na pele e através de um aparelhinho ou do próprio celular, ele consegue fazer o controle da sua glicemia. Então o paciente diabético hoje é muito mais fácil de controlar do que era antigamente. O Lions Club Internacional, através de suas campanhas de ações globais e de seus mais de 1 milhão de associados pelo mundo todo, está sempre lutando para que o paciente diabético tenha o melhor tratamento e controle possível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo. Até logo.